E também temos nosso time aqui na redação. Como sempre, sexta-feira estamos já craques em fazer uma análise para vocês da semana e especialmente de hoje, dessa questão da conversa com os ministros. Vou chamar aqui o nosso Wilson Lima. Vem para cá, Wilson. Olá, Kiss, tudo bom? Bom dia. Quer dizer, boa tarde já, né? São 12 horas e 36 minutos, né? Não almocei ainda, então pra gente ainda é boa. Bom dia, é bom dia ainda. Para mim é bom dia também. Tá certo. Wilson, fala pra gente análise da semana e especialmente de agora. Os ministros se reuniram com o presidente Lula, conversaram aí. A gente tinha receio que no começo fosse em tom de puxão de orelha, mas pelo visto não, foi uma conversa tranquila. Eles conversaram aí sobre a questão da reestruturação do país, com foco especialmente em educação e também em saúde. Conta pra gente como é que foi isso. Isso no primeiro momento, né, Kiss? Assim, no primeiro momento tem aquele mise-en-scène, aquele clima de confraternização, todos amigos, etc, etc, mas a reunião ainda tá acontecendo no Palácio do Planalto, ainda vai ter muito puxão de orelha. Porque é o seguinte, qual é o grande problema nesse primeiro momento do governo Lula? Houve muito bate-cabeça entre os ministros no que se refere às políticas públicas do governo Lula, né? Então, teve ministro que anunciou reforma que não vai acontecer, outros ministros falaram sobre política de aborto, que não é uma questão central desse governo, né? O ministro das Mulheres falou que vai defender não a legalização do aborto, mas a flexibilização da regra, mas o Lula já tinha se manifestado para a bancada evangélica que não vai tocar nesse assunto, né, que é um assunto polêmico. Então, assim, houve muito bate-cabeça nesse primeiro momento de governo, né, depois dos ministros nomeados. Nesse primeiro momento da reunião, cada ministro tem falado ali por aproximadamente 5 minutos, né, falando aí sobre as falhas da gestão anterior, sobre as demandas da atual gestão, né, falando principalmente sobre orçamento. E aí, depois dessa fase de apresentação de queixas, aí começa o puxão de orelha geral. É importante nesse primeiro momento, e para você que nos acompanha nesse momento, é que nessa mensagem que o Lula fala inicialmente, ele faz um aceno importante ao Congresso Nacional. Durante a gestão Jair Bolsonaro, ele deixou muito claro, ele utilizou-se do discurso da antipolítica para criticar o Congresso e para emplacar a narrativa de que ele teria, né, um corpo eminentemente técnico, etc, etc, etc. O Lula faz o contrário, ele faz o inverso. Por quê? Porque ele não tem maioria no Congresso. Nós estamos falando, inclusive, esse é um ponto que nós temos batido muito aqui no Papo Antagonista. O Lula não tem uma base sustentável no Congresso. Então, ele precisa fazer esses acenos pro Congresso. Então, ele precisa falar que ele depende do Congresso, que depende das ações do Congresso Nacional, que ele vai contar com o apoio do Lira e do Pacheco. Então, quando ele fala isso no início da reunião ministerial, quando ele fala, olha, o Congresso é o nosso parceiro, o Congresso é o nosso amigo, ele inclusive cita um trecho que eu achei muito interessante, né, quando ele fala, olha, não adianta eu ter um técnico que vem de Harvard e que ele não sabe fazer interlocução com o Congresso, né? Essa é uma referência direta ao Paulo Guedes. Assim, uma referência direta. Por quê? Porque o Paulo Guedes era formado por Harvard, né, da Escola de Chicago, mas uma reclamação que a gente sempre escutou, Paulo Guedes não sabe conversar com o deputado. Então havia aquele bate-cabeça, né? A reforma da Previdência, ela demorou a sair mais por causa dos bate-cabeças do Bolsonaro com o Congresso e dos bate-cabeças do Paulo Guedes com o Congresso. Então, o Lula, ele tenta trazer o Congresso para a base do governo, tenta trazer o Congresso para dialogar, e essa primeira reunião, esse primeiro gesto do Lula, ele é importante já para tentar azeitar essa relação com o Congresso, que vai ser um Congresso totalmente diferente, um Congresso em que o Lula não vai ter maioria, ele vai ter uma posição muito forte, principalmente na Câmara, né, que você tem 99 deputados do PL. Essa é muita gente para você. Tudo bem, tem uns 30, 40 ali que já sinalizam ali, enfim, um apoio ao governo, mas é muita gente para você conseguir negociar. E o Lula vai ter um problema, né? Ele não vai negociar no atacado, ele não consegue a porteira fechada. Então, ele não vai conseguir negociar, por exemplo, com um bloco de União Brasil. Já falamos sobre isso aqui. Exatamente, já falamos. Né? Então, assim, ele não vai conseguir negociar com uma porteira fechada. Ele não tem como fazer essa negociação no atacado. Ele vai fazer negociação no varejo, ou seja, deputado em deputado, de milho em milho, para ele conseguir uma maioria que garanta ao governo Lula coisas simples.
como a aprovação de projeto de lei. Para você aprovar um PL hoje, você precisa de 257 votos. Parece um placar simples, mas num governo que começa sem uma composição sustentável, sólida, é uma missão árdua para o próximo governo. Vai ser um desafio. O nosso mandatário aí terá vários desafios pela frente, especialmente para acomodar esse amplo arco de alianças políticas, né? A gente já está aqui com a nossa repórter lá direto desse evento com os ministros, Marisa Vanzeller. Tudo bem, Marisa? Oi, bom dia, Kizzy, Wilson, tudo bem? A gente está aqui no Palácio do Planalto, onde ocorre a primeira reunião ministerial de Lula com seus 37 ministros. A reunião ela começou por volta das 10 horas, aí meia hora de atraso, e pelo que fomos informados, ela deve continuar por pelo menos mais 2 horas. A gente está na expectativa de que os ministros possam conversar aqui com a imprensa assim que saírem da reunião, falar um pouco das agendas que foram tratadas, né, lá. Tivemos algumas sinalizações de que os assuntos principais seriam técnicos para definir principalmente o projeto dos 100 primeiros dias de governo, né, que começa agora, teve a primeira semana de governo oficial finalizada nesse momento. Pegando um gancho do que o Wilson estava falando sobre a relação, né, do executivo com o legislativo, hoje, o principal tema que o executivo tem de interesse no legislativo seria a MP, né, que ela muda a estrutura da esplanada dos ministérios. Ela tem 60 dias a partir da volta do recesso do Congresso Nacional para tramitar, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Então, provavelmente, o presidente Lula já está fazendo essa articulação com os presidentes das casas, com o Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, sobre as relatorias, né, que serão definidas para esse MP, tanto na Câmara quanto no Senado. Marisa, deixa eu aproveitar e tocar nesse assunto da medida provisória, só para vocês terem uma ideia de como é que é importante você fazer uma composição básica no Congresso. A medida provisória, como bem falou a Marisa, ela tem um prazo de vigência de 60 dias. Mas ela precisa ser confirmada tanto na Câmara quanto no Senado. Então, se você não tiver... olha a situação. Se você não tiver maioria na Câmara e não tiver maioria simples no Senado, a MP ela cai, né? Ela pode cair e o governo vai ter que voltar à reestruturação ministerial do governo Bolsonaro. Então, esse é o dilema do Lula. Então, ele vai ter que negociar caso a caso. Parece uma coisa simples, parece uma conta simples, mas não é uma conta simples. A União Brasil, inclusive, já tem um imbróglio ali na Câmara, envolvendo a Daniela do Vaguinho, né, ministra do Turismo, né, que já tem integrantes do próprio União Brasil que já querem rifar a própria Daniela. Então, assim, para vocês verem para vocês terem uma ideia de como é que essa composição no Congresso ela é de fato muito frágil. Uma outra... Desculpa, pode falar, uma outra sinalização, né, para mostrar essa importância, esse desejo do Lula, né, de se manter alinhado com o Congresso Nacional, foi que ele convidou para essa primeira reunião os 3 líderes do governo no Congresso, né? O senador Jacques Wagner, que está representando o governo no Senado, o deputado José Guimarães, que vai representar o governo na Câmara nessa próxima legislatura, e o senador Randolfo Rodrigues, que foi bastante ativo, né, na campanha de Lula e ajudou também na articulação da transição de governo. Ele vai ser o líder do governo, então, no Congresso Nacional. Não houve surpresa em relação a isso, né? Já que já havia sido anunciado os nomes. Não, já. Isso já era pedra cantada desde 2022, né? Não era novidade, não. Essa composição de liderança, ela foi anunciada já, na verdade, no final do ano passado já, né? Inclusive, se não me engano, eu acho que nós adiantamos essa composição de liderança aqui no antagonista. Eu acho que a própria Marisa adiantou isso em algumas notas aqui para o site. A própria Marisa e a Júlia adiantaram isso. Então, não é novidade. Mas é interessante essa composição das lideranças, né? Porque o Randolfo Rodrigues ele foi integrante da campanha do Lula, né? E ele foi um bastião da judicialização que desgastou tanto o governo Bolsonaro nos 4 anos passados, né? Então, foi o Randolfo que ingressou com a ação pedindo, por exemplo, prisão do Jair Bolsonaro, que entra no Supremo, pedindo a inclusão dele em inquérito sobre os atos antidemocráticos. Então o Randolfo foi o homem, o judicializador geral da República, digamos assim, né? Jacques Wagner, ele é um homem de confiança do Lula, né? Inclusive por causa do Jacques Wagner, essa relação estreita que ele tem com o Lula,
criou-se esse imbróglio no União Brasil, né? Porque o União Brasil, o primeiro nome era o Elmar Nascimento, né? O Jacques Wagner vetou, né? Ele e o Rui Costa, né? Os dois integrantes do PT na Bahia. E o Guimarães também é um homem de primeira ordem, né? Ficou ali foi inclusive um dos líderes do governo Dilma, né? Então ele trabalhou bem na época da Dilma, né? Ele ficou ali com a Dilma até o final, né? Então agora ele ganha o seu prêmio para ser o próximo líder do governo na Câmara. Wilson, deixa eu fazer só uma ponderação aqui para a Marisa, para o Wilson, os dois estão aqui, estão lá sempre no Congresso Nacional, nos corredores do Congresso, especialmente aí na Esplanada também. Acabou que o nome do André Janones ficou escondido, né? Ele que atuou tanto aí durante a campanha, de um jeito controverso, a gente não pode negar, mas não foi ventilado nenhum cargo, ele não ficou à frente de nada, nem no Congresso, nem na Esplanada do Ministério, o nome dele simplesmente desapareceu, né? Não, ele está ali no cantinho, tá? Assim, há uma possibilidade muito remota de ele tentar assumir a CCJ, só que depende de uma composição partidária. Vamos lá, explicando basicamente. Marisa, por favor, me corrija se eu cometer algum erro, tá? Por favor, pode me interromper se eu cometer algum erro. É muita informação, então nem sempre a gente consegue dar conta de tudo. Na Câmara dos Deputados, a indicação para as comissões, ela acontece a partir de um bloco partidário. Então, assim, a CCJ, ela é a comissão mais importante da Câmara.